Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à aula mais importante da semana, a aula de meditação. Eu toda aula digo isso, né, que é a aula mais importante da semana. E é mesmo, né? Porque Hatha Yoga é o caminho para Raja Yoga. Raja Yoga é meditação profunda. E por que que Hatha Yoga é o caminho para Raja Yoga? E Hatha Yoga não é simplesmente exercícios físicos. Porque a filosofia do yoga tem como objetivo a nossa transformação pessoal, o nosso desenvolvimento como ser humano. E o que é desenvolver como ser humano? É conquistar paz, é conquistar alegria, paz plena, alegria plena, sabedoria de como eu lido com os meus desafios, os meus obstáculos, os meus problemas, as minhas relações. E o yoga acredita que a gente consegue essa transformação através de um olhar para dentro. Quando a gente aquieta a nossa mente, a gente consegue ouvir, né, nós mesmos, nos entender melhor, saber as coisas que não nos agradam, as coisas que nos agradam, a gente aceitar, né, e assumir quem somos, e não tentar colocar uma máscara e fingir que a gente é uma pessoa que a gente não é. A gente faz muito isso, né. Então, o ioga nos ajuda a ter essa coragem de nos mostrar, de viver a nossa essência, de viver aquilo que a gente acredita que faz a gente feliz, que traz paz, que traz harmonia, que traz sabedoria. Então, por esse motivo que a gente, os professores de Hatha Yoga, orientam as aulas de forma oral, para que o aluno não precise ficar olhando para o professor. Faz de conta que a voz do professor seja a sua própria voz, guiando a sua prática. Porque é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para lhe treinar a praticar sozinha, sozinho, né? Assim como você, por exemplo, você toma aula para você saber dirigir, depois você dirige sozinho e não com o professor o tempo todo do seu lado. Assim como você faz aulas de tênis para aprender a jogar e nem sempre você tem um professor do seu lado. O professor de yoga tem como missão, né, dar independência para o aluno através do conhecimento. Então, fechar os olhos vai possibilitar que você vá mais fundo, que você, a partir do primeiro momento da aula, você consiga ir nesse estado mais quieto, nesse estado mais conectado consigo mesmo. Uma outra dica são os movimentos mais lentos, mais cuidadosos, mais observáveis. Ajuda a treinar a mente a não se distrair, a manter o estado de presença, a mudar o padrão frenético que a gente vive hoje, a buscar a entender a nós mesmos através dos movimentos. Por isso, não sei se vocês sabem, a origem da palavra emoção é emovere. O nosso corpo, ele fala as nossas emoções através dos seus movimentos e das suas posturas, e do seu modo de se colocar no mundo. Outra dica, hoje é aula de meditação, então eu recomendo fortemente que você tenha uma cadeira. Vamos praticar na cadeira, vamos fazer exercícios na cadeira e vamos fazer exercícios no pé. Por que na cadeira? Porque é muito difícil para a maioria das pessoas ficar sentado no chão,
durante 30 minutos, que é mais ou menos é isso que a gente vai ficar no chão durante 30 minutos. A gente vai fazer uma preparação de corpo. Claro, quando eu falo preparação de corpo, na verdade, realmente é preparando o corpo, mas principalmente preparando a mente para entrar no estado meditativo mais fácil, porque não é fácil, é bem difícil entrar nesse estado meditativo. Então, tem uma cadeira, deixa uma luz indireta, use almofada se preciso, almofada no pé, almofada nas costas, use roupas bem confortáveis, tá bem? E assim você vai tirar mais proveito da sua prática. Patanjali ele fala que a gente precisa ter conforto para que a mente possa ir em direção ao infinito. Não é bonito? É esse infinito que mora dentro da gente e que muitas vezes a gente não conhece. Bom, que mais? Se você tem algum problema físico ou mental grave, é importante ter autorização do seu médico para praticar. Ah, Rosane, mas que bobagem, né? Meditação é ficar sentado. Não, meditação é você ir ao encontro de si mesmo. E muitas vezes esse encontro não é agradável. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse encontro. E se você tem uma dificuldade de lidar com essas coisas, isso vai piorar o seu estado mental, vai piorar a sua saúde, tá? Bom, eu mando também uma anamnese por e-mail, se você quiser preencher essa anamnese, eu lhe dou dicas sobre o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você pode adaptar, tá bem? E quem for do El Hub e puder fazer um comentário, eu agradeço bastante, é bem importante para a gente, tá? E vamos começar, se prepare, pega a sua cadeirinha, a gente vai começar. Pronto. Vamos começar sentado na cadeira. Sentado na cadeira, por enquanto, pode deixar o quadril próximo do espaldar, próximo do encosto. Isso para facilitar a postura ereta. O encosto é só uma referência, se possível, mas se cansar, pode encostar mesmo, tá? Os pés bem colados no chão, os pés bem apoiados, eles dão uma estabilidade na postura, mesmo sentado. Aí essa estabilidade dá uma sensação que você pode soltar, pode relaxar. Com os olhos fechados, deixe os ombros mais baixos, cabeça paralela ao chão. E observe esse corpo sentado, posicionamento das pernas, de braços, de tronco, de cabeça. E na posição sentada, a gente apoia os isquios sobre o assento, ou seja, a base do nosso esqueleto. Quando a gente senta igualmente sobre os dois iscos, que a gente tem um do lado direito, um do lado esquerdo do quadril, a gente também alinha bem a coluna. Observe esse esqueleto que a gente chama axial. O esqueleto axial é tronco, cabeça e membro superior, apoiado sobre o quadril. O quadril tem essa função de receber o peso dessa parte do corpo mais alta, na posição sentada e na posição em pé também. E a partir do quadril, na posição em pé, esse peso é distribuído para os dois pés. Então, solta o peso do corpo sobre os isquios do quadril, relaxa braços, ombros. Essa consciência corporal da posição sentada é bem importante
para que a gente consiga relaxar, mesmo numa posição que exige um pouco de esforço. E observe os seus movimentos respiratórios. Em geral, quando a gente coloca o corpo quieto, fica fácil a gente perceber esses movimentos respiratórios que são mais sutis. Nas aulas de yoga, fazemos pranayamas, nas aulas de meditação, fazemos pranayamas completos. E a gente vai começar treinando agora uma respiração ritmada, que é a base da respiração pranayama. Respiração ritmada significa que a gente inspira em uma determinada velocidade e expira também em uma determinada velocidade. Vamos fazer uma contagem de 1 a 3 e depois eu vou deixar que vocês aumentem um pouquinho essa contagem ou até mesmo diminuam. Então, solte todo o ar pelas narinas, respirando sempre pelas narinas. Inspire na contagem de 3. 1, 2, 3. E solte. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Solte. 1, 2, 3. Inspire em 1, 2, 3. E solte. Em 1, 2, 3. Continue. Agora, se precisar achar que é mais confortável fazer em 4, aumente para 4. Se achar que é mais confortável fazer em 2, diminua para 2. Essas respirações, elas são mais lentas, elas são mais profundas, elas são suaves, conscientes. A ideia é que essas respirações, elas tragam mais calma, mais quietude mental. Só por mais 30 segundos. Inspire e expire. Tentando encontrar qual é o seu ritmo respiratório que lhe dá mais conforto. A próxima vez que soltar o ar, deixe a respiração livre. E leve a sua atenção à região do pescoço. A gente vai unir o movimento da cabeça, chamada Brahma Mudra, com a respiração. Mas antes vamos relembrar o Brahma Mudra. Então, gire a cabeça para o lado direito, como se você quisesse olhar sobre o ombro direito. Depois traga a cabeça para o centro e leve devagarzinho a cabeça para o outro lado, para o lado esquerdo, até o limite dessa rotação. Traga a cabeça ao centro e leve o queixo em direção ao teto, levando a cabeça para trás e para cima. Depois traga ao centro e leve o queixo em direção ao peito, soltando bem o peso da cabeça, soltando os músculos da face, relaxando ombros. E volte para o centro. Então, a gente vai pegar esse ritmo que você escolheu e vamos fazer com o movimento da cabeça, porque já é um trabalho também de concentração. A gente alinhar a respiração com o movimento da cabeça.
mas é o ritmo respiratório que vai determinar o ritmo do movimento da cabeça, e não o contrário. Então, vamos começar soltando todo o ar. Quando o pulmão estiver vazio, inspire e, ao mesmo tempo, leve a cabeça para o lado direito. A ideia é que, quando você chegue no limite da rotação, o pulmão esteja cheio. E aí você volta esvaziando até o centro. Inspira, levando a cabeça para a esquerda. Quando chegar no limite, coordene para que o pulmão esteja cheio. E esvazia o pulmão até o centro. Quando a cabeça chegar no centro, o pulmão deve estar vazio. Inspira, levando a cabeça para trás, o queixo para cima. Pulmão cheio. Volta para o centro, esvaziando até o centro. Chegou no centro, pulmão vazio. Inspira, levando o queixo lá para baixo, próximo do peito. Quando o pulmão encher, volta esvaziando até o centro. 7. Inspira a cabeça para o lado direito. Inspira até o centro. Inspira, cabeça para o lado esquerdo. Inspira, volta até o centro. Inspira a cabeça para cima. Inspira, cabeça para baixo. Inspira, queixo em direção ao peito. Expira, cabeça ao centro. Então, só por mais 2 vezes, faça sozinho. Lembrando do ritmo respiratório. O ritmo respiratório é que comanda o movimento da cabeça. Sempre respeitando aquelas características. Respirações profundas, lentas, em um determinado ritmo. Inspirações agradáveis, calmantes. Respirações lentas, elas têm como objetivo principal diminuir as distrações da mente. Quando terminar, deixe a respiração livre. Sem pressa, complete os dois exercícios. Deixando a respiração livre, iremos ficar em pé.
Então, na posição em pé, deixe as pernas um afastamento que você sinta que tem mais estabilidade corporal, o corpo balança menos. E vamos alongar um pouquinho agora esses músculos respiratórios. Entrelaça os dedos das mãos atrás das costas. Isso. E leve as mãos lá em direção aos pés. Leve os ombros para trás. Queixo em direção ao teto. Empurra o peito para frente. Leva o quadril um pouquinho para trás. E aos pouquinhos, você vai elevando os braços, aumentando um pouquinho mais o alongamento peitoral, afundando um pouquinho mais o meio das costas, peito para frente. E nessa posição, para ajudar ainda mais no alongamento dessa musculatura peitoral, inspire grande. Solte o ar devagar. Vamos fazer mais uma vez. Inspire grande e leve a barriga lá para dentro, o abdômen para dentro. Depois solte o ar e relaxa o abdômen. Volta com os braços e relaxa os ombros. A gente vai fazer um outro exercício. Agora para alongar a musculatura das costas. Nesse exercício, a gente vai colocar o cotovelo direito sobre o esquerdo, né? A parte de dentro do cotovelo esquerdo. Então, um cotovelo sobre a parte de dentro do outro cotovelo. E vai tentar unir as palmas das mãos. Claro que uma vai ficar mais acima da outra, mas se não conseguir unir, pode deixar uma palma da mão no dorso da mão, tá? Tanto faz. Agora desça esses braços, apoiando os braços sobre o peito e leva a testa em direção aos braços, curvando o alto das costas. Traz agora o quadril para dentro e mantém. E nessa posição, inspire grande também para ajudar no alongamento dessa musculatura das costas. Faça algumas respirações naquele ritmo que você escolheu. Vai ser um pouco mais difícil, você vai perceber, porque a musculatura está bem alongada. Volte a cabeça, deixa a respiração livre, volta os braços. A gente vai agora colocar o braço esquerdo, o cotovelo esquerdo sobre o direito, né? Fazer o contrário. Ou deixa a palma da mão com palma da mão, ou deixa com o dorso, tanto faz. Desce com os braços, né? Os braços apoiados mais próximos do peito. Leva a testa em direção aos braços e curva ao alto das costas. Nessa posição, faz aquelas respirações ritmadas. Inspira e expira. Perceba a compressão na região peitoral, um movimento respiratório nas costas.
Deixa a respiração livre. Volta a cabeça, volta os braços. Mais uma vez, a gente vai cruzar os dedos das mãos atrás das costas. Levar as mãos lá em direção aos pés, sem descruzar os dedos. Queixo em direção ao teto, vai empurrando o peito para frente, ombros para trás. E eleva os braços, mantendo os dedos entrelaçados. Vai elevando os braços, mais uma vez, alongando o peito. O alongamento da musculatura do tronco é bem importante para a gente facilitar os exercícios respiratórios, porque a gente vai alongando os músculos respiratórios, dando mais amplitude. Volta. E vamos sentar de novo. Na postura sentada, cruze uma perna sobre a outra. Pode ser aquela posição da cabeça do número 4, pode ser cruzado mesmo, que for mais confortável. Agora, sente mais na pontinha do assento, mais para frente. Isso. A gente vai fazer um movimento com o tronco. Então, feche os olhos e cresça na postura, cresça a altura do tronco, cresça a altura do pescoço. Se sinta bem alto. A mão esquerda sobre o joelho direito e a mão direita no assento, atrás do quadril direito. E cresça de novo, mantenha-se na postura sempre alto. E com a ajuda da mão esquerda, a gente vai girar o ombro direito para trás, esquerdo para frente, e a cabeça vai para trás, gira para trás, como se quisesse ver alguém que está atrás de você. Mas mantenha os olhos fechados. E observe agora esse alongamento em quase toda a lateral esquerda do tronco, desde o tórax, cintura, a base. Volte para o centro. Muda a posição das pernas. Isso. Mão direita sobre o joelho esquerdo, mão esquerda atrás do quadril esquerdo e cresce na postura. E depois tosse. Ombro esquerdo para trás, direito para frente, a cabeça olha para trás. Mantenha sempre atento ao que vai acontecendo por dentro. Só mais um pouco. Volta para o centro. Coloque o pé no chão. Se quiser encostar agora no espaldar da cadeira, pode encostar, deixando o quadril bem próximo, coluna ereta. O encosto só como uma referência. E assim a gente termina a parte dos asanas.
Por que que a gente faz exercícios que a gente chama de asanas no yoga? Porque eles são facilitadores do processo meditativo. A gente faz coisas prestando atenção nessas coisas. A gente também ajuda esse corpo a ficar mais confortável, a ficar prazerosamente quieto. Então agora a gente vai fazer um pranayama chamado Brahmari. Brahmari significa som da abelha. Um pranayama onde a gente faz uma vibração, um som vibratório na garganta, parecendo o som de uma abelha. Eu vou imitar aqui o som dessa abelha. A gente faz sempre com a, desculpe, que eu estou tentando achar aqui onde é que o zoom, para que o zoom não, já achei, para que o zoom não corte esse som que eu vou fazer. Pronto. Então, nesse pranayama, a gente inspira naquele mesmo ritmo que a gente treinou no início da aula. Inspira pelas duas narinas. Se for em 3 tempos, mantenha 3. Se for em 4, faça 4. E expira fazendo o som da abelha. Então, mais ou menos assim. Deu para ouvir? Pronto. Por que que a gente faz esse som da abelha? Para que a gente faça uma expiração mais lenta. A expiração mais lenta, ela é mais calmante. Ela ativa mais o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso responsável por tranquilizar o corpo. Além disso, essa vibração na garganta ajuda a gente a manter a concentração. Então, nessa primeira etapa do pranayama, a gente vai fazer só isso. Então, vamos fazer juntos. Solta todo o ar primeiro para começar com o pulmão vazio. Solta pelas narinas. Inspira pelas narinas no seu tempo, 3 ou 4. E na hora de soltar, solte fazendo esse som da abelha. Aí volta a inspirar pelas duas narinas. E solta o ar fazendo o som da abelha. E esse som vai nos ensinando a soltar o ar devagar. No início, a sensação pode ser mais áspera no palato mole e a respiração mais irregular. Pode ser que você corte, né, essa respiração e não fica um fluxo regular. Mas com a prática, pode, pode ser feito de uma maneira muito doce, muito suave. E quando a gente vai ouvindo esse som, parece o som de um instrumento de cordas, como se eu estivesse tocando um instrumento de cordas na sua garganta.
A ideia é que a mente fique absorvida profundamente pelo som, até sentir uma sensação de prazer em todo o corpo, em toda a mente. Então, faça por mais 1 minuto esse exercício, tentando a cada respiração afinando esse som da abelha. Próxima vez que soltar o ar, deixe a respiração livre. Descanse um pouquinho. Por que a gente pratica pranayama? O pranayama é controle da respiração. Prana significa respiração e ayama significa controle. Então, pranayama é o controle da respiração. E ela é a chave para a gente conseguir o controle da mente. É muito difícil a gente controlar a mente. Então, a gente usa a respiração para controlar a mente, diminuir as distrações. Porque o objetivo central da prática do yoga é o controle da mente. E segundo alguns textos, até que a mente esteja sob controle e estável, a gente não consegue reverter o movimento natural das distrações da mente para fora. Então, a gente traz a mente para dentro, trazendo esse controle respiratório e observando o que vai acontecendo por dentro. Você vai perceber que mesmo durante a prática do pranayama, a gente também se distrai, porque a gente aprende rápido as técnicas. Então vamos lá. Agora eu vou incluir nessa técnica uma pausa respiratória. Então não faça agora, eu só vou explicar. A gente vai inspirar pelas 2 narinas no seu tempo. Quando o pulmão estiver cheio, a gente vai tampar as narinas com a mão direita, traz o queixo em direção ao peito, conta ao mesmo tempo que você inspirou, então você inspirou em 3 tempos, faz a pausa em 3, depois traz a cabeça ao centro, solta as narinas e solta o ar fazendo o som de Brahmari. Então vamos lá. Para começar, solta todo o ar, para a gente começar com o pulmão vazio. Inspira lentamente no seu ritmo. Quando o pulmão estiver cheio, feche as narinas, ou com a mão direita ou com a mão esquerda, não importa. Traz o queixo em direção ao peito. Mantenha a pausa respiratória no seu tempo. Depois, traz a cabeça ao centro. Solta a narina e solta o ar fazendo o som da abelha. Eu vou marcar a partir de agora mais 1 minuto e meio.
Se concentre nas vibrações, quando você fizer o som da abelha. Se concentre no ato respiratório, como se sente na pausa respiratória. Lembrando sempre que a respiração deve ser agradável, não deve sentir falta de ar em hipótese nenhuma. A próxima vez que soltar o ar, deixe a respiração livre, descanse um pouquinho. Por que eu falo descanse um pouquinho? Porque às vezes no início, quando a gente pratica o pranayama, a gente faz mais força do que precisa. Às vezes a gente faz também uma respiração muito profunda, muito completa, assim, na saída de ar. Então a gente faz esforço demais. Com o tempo e com a prática, vai percebendo que a gente vai afinando esse esforço, tanto que a gente pode fazer 15, 20 minutos de exercício respiratório. Em vez de cansar, acontece ao contrário, a gente descansa, a gente se sente mais leve. Então, necessariamente, essas pausas entre um exercício e outro não precisam ser feitas. Na medida que a gente vai aprendendo a fazer esses exercícios respiratórios com esforço adequado, com o tônus perfeito. Então, vamos fazer mais um ciclo. E a mesma coisa, solta todo o ar do pulmão, a gente começar com o pulmão vazio. Inspira. Tampa as narinas, queixo em direção ao peito. Antes de soltar a narina, traz a cabeça ao centro. Solta a narina e solta o ar fazendo o som da abelha. Repete. Vou marcar mais 2 minutos a partir de agora. E vou ficar em silêncio para que você possa ir prestando atenção, se aprofundando na prática, afinando a musculatura, afinando o ritmo respiratório.
Próxima vez que finalizar, deixe a respiração livre. Sinta o efeito da prática no ritmo respiratório. É natural que a gente tenha uma necessidade menor de respirar depois do pranayama, ou seja, a gente respira com menos frequência. Às vezes, a pausa respiratória com o pulmão cheio e com o pulmão vazio ficam naturalmente um pouquinho mais longa. E esse efeito no sistema respiratório tem um efeito direto também no nosso sistema nervoso, aquietando a nossa mente. E é por esse motivo que o yoga considera uma das técnicas mais poderosas para a gente atingir o estado meditativo, o pranayama. Então vamos descansar um pouquinho da postura, trazendo o queixo próximo do peito, relaxando o peso da cabeça. Depois vai deslizando as mãos em direção aos joelhos, dos joelhos em direção aos pés, deitando com o tronco sobre as coxas. Relaxa as costas, solta o peso da cabeça. Pelos próximos 15 minutos, a gente vai treinar concentração. Popularmente, as pessoas chamam de meditação. Então, traga o queixo em direção ao peito e volte devagarzinho. A meditação, ela não é uma técnica, a meditação é um estado de consciência onde a gente se une ao ponto de concentração sem esforço nenhum. A mente não distrai mais. Então aí a gente chama de meditação. É esse estado de consciência hiperconectado com aquilo que a gente se concentrou, com aquilo que a gente escolheu conectar. Então, meditação não é uma mente vazia. Meditação é uma mente super focada para dentro da gente. Para isso, a gente usa algumas técnicas que no yoga a gente chama de dharana, que são técnicas de concentração. Hoje, como a gente fez o Brahmari, a gente vai focar a nossa atenção na garganta. A garganta, ela se sensibilizou com o som do Brahmari, o som da abelha. Então, tente sentir a passagem de ar pela garganta. Esse ar que entra e sai, passando pela garganta também. Ele passa pelas narinas, desce pelos canais da garganta, faringe, até atingir os pulmões. Então, foque nessa região da garganta e na passagem de ar. Na relação entre a passagem de ar e esse pulmão que enche e esvazia. Esse vai ser o nosso ponto de concentração. Nós limitamos o espaço, mas não limitamos a sensação. Podem ser sentidos vários tipos de sensação. Sensação de tato, de algo que se expande e se retrai.
sensação de temperatura, sentimento, ou qualquer outra coisa. O importante é que você não tente racionalizar essas coisas. Não julgue, não crie também expectativas. Simplesmente observe. Durante esse processo, você vai perceber que a mente distrai. Vem memórias, vem pensamentos, planejamentos, preocupações. Simplesmente você traz de volta para o ponto de observação. Quando a mente está concentrada com esforço em um determinado ponto, é que a gente chama de concentração. Então, a gente sempre faz um esforço para eliminar as distrações da mente. Enquanto a gente estiver fazendo esse esforço, a gente está em dharana. E quando a gente consegue atingir o estágio onde a mente fica concentrada sem esforço, ou seja, não há distrações, aí sim a gente chama de meditação. Durante a meditação existem vários estágios meditativos, e o mais profundo deles é quando a gente sente que a gente está unido a esse ponto de concentração, como nada mais existisse, nem pensamento, nem matéria. A gente chama esse estado mais profundo de samadhi. Samadhi é um estado de bem-aventurança, de bem-estar e paz, um estado de pura existência. Como se você, sua garganta, sua respiração fosse uma coisa só. E é, mas na nossa mente lógica a gente separa.
Percebeu que se distraiu, que se envolveu com pensamentos, se dialogou com seus pensamentos, você simplesmente para esse processo e se concentra de novo nessa sensibilidade do ar que passa pela garganta, na conexão do enchimento e esvaziamento do pulmão, com essa sensação do ar que passa na região da garganta. Quando eu vou guiando a meditação, o que eu estou fazendo é chamar a sua atenção de volta. Então, a partir de agora, é você mesmo que vai guiar a sua própria meditação. Vai chamar a sua atenção de volta para esse ponto de concentração. Então, eu vou ficar 5 minutos em silêncio, para que você aprenda a se autoguiar, e daqui a pouco eu chamo.
Traga o queixo em direção ao peito, soltando o peso da cabeça. Leva as mãos lá em direção aos pés, deitando com o tronco sobre as coxas. A gente vai percebendo que a gente vai ficando mais quieto com o tempo, isso é um bom sinal. Volte devagarzinho. Obrigado por ter vindo. Tenha um ótimo dia e bom final de semana. Namastê. Tchau.